Para os ucranianos, 2022 foi um ano de tragédia e conquistas históricas. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado com quase 190 mil soldados, causando uma destruição incalculável e ceifando dezenas de milhares de pessoas. Mas agora, após muitas reconquistas, a defesa ucraniana prepara ações efetivas contra as tropas russas ao sul, região da Crimeia, com a ajuda de mais suprimentos do Ocidente, que pode chegar dentro de algumas semanas. Este vídeo será baseado no interessante artigo de Andriy Zagorodniuk ao Foreign Affairs. Desde agosto de 2022, as tropas ucranianas recapturaram mais da metade do território que a Rússia havia tomado, acabando com as esperanças de sucesso muito rápido de Moscou. Para tentar demonstrar alguns ganhos, o presidente russo Vladimir Putin declarou que havia anexado 4 províncias ucranianas, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia, no final de setembro. Mas foi em vão. A Rússia não tinha controle total sobre nenhuma das províncias quando Putin fez seu anúncio, e suas forças perderam ainda mais terreno desde então. No entanto, a Rússia ainda controla uma província ucraniana, uma importante província, a Crimeia. Em 2014, a Rússia tomou a península em uma violação notável do direito internacional, que o Ocidente exclama. Putin explora ativamente uma narrativa que afirma que a transferência da península para a Ucrânia, realizada pela União Soviética em 1954, foi errônea. Ao tomar a península, Putin acredita ter corrigido o que chamou de erro e melhorado a posição internacional do país, restaurando seu país ao status de grande potência. Mas essas premissas, segundo analistas do Ocidente, são falsas. Crimeia tem uma história rica e única. Não faz parte da Rússia desde tempos imemoriais. Tornou-se uma parte legítima da Ucrânia, independente após um referendo nacional de 91. No qual os ucranianos, incluindo a maioria dos residentes, votaram pela independência da União Soviética. A União Soviética era um estado totalitário, enquanto a Ucrânia tentava e estava a caminho de se tornar uma democracia pluralista. O governo atual de Moscou revitalizou muitas das práticas autoritárias da União Soviética na península, incluindo a opressão de minorias e a submissão dos cidadãos a uma mídia estatal que vende propaganda. Moscou transformou a área em uma guarnição gigante e ameaçadora, que então usou para invadir a Ucrânia. Enquanto a península permanecer nas mãos do Kremlin, a Ucrânia e os ucranianos não poderão estar livres da agressão. Os estados ocidentais estão unidos em sua crença de que a anexação da Crimeia em 2014 foi e é inaceitável. Mas os Estados Unidos e seus parceiros têm sido reticentes em endossar quaisquer planos que devolvam a península à Ucrânia. Muitos formuladores e políticas ocidentais sugeriram que Kiev não poderia ter sucesso em uma campanha militar para a província. Em novembro, por exemplo, Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse que as chances da Ucrânia de expulsar os russos da Crimeia não eram altas. Outros analistas acreditam que reintegrar os crimeanos na Ucrânia pode ser muito complicado ou que um ataque à Crimeia levaria a uma retaliação nuclear. Muitos sugerem que a Ucrânia não lute pela península. Alguns até dizem que Kiev deveria oferecê-lo em troca da paz. Os temores do Ocidente não são totalmente infundados. Vejam só, a Rússia teve 8 anos para absorver a Crimeia e construir uma presença militar significativa na península. A península também tem pelo menos 700 mil residentes russos que se mudaram após 2014, de uma população de 2,4 milhões. Um fato que complicará quaisquer esforço de reintegração. O mundo nunca pode descartar a chance de a Rússia usar armas nucleares, especialmente quando é governada por Vladimir Putin. Estas são todas boas razões pelas quais a Ucrânia deve ser cuidadosa na forma como liberta a Crimeia. Mas isso pode mudar após os últimos anúncios de ajuda militar do Ocidente, que devem chegar dentro de algumas semanas, principalmente em defesa antiaérea.
Há muitas razões pelas quais a península deve ser devolvida. A pegada militar da Rússia, por exemplo, é na verdade um motivo para lutar pela península, já que uma batalha pelo território desagradaria seriamente a capacidade da Rússia de guerrear e aterrorizar a Ucrânia e outros estados. As outras preocupações sobre a capacidade da Ucrânia de retomar a península e os ataques nucleares são pelo menos um tanto exageradas. Após meses consecutivos de sucesso no campo de batalha, está claro que a Ucrânia tem capacidade para libertar a península. Embora alguns crimeanos possam querer permanecer parte da Rússia, muitos outros ficariam felizes em escapar das garras do Kremlin. E as ameaças nucleares de Putin provavelmente são apenas narrativas. Afinal, ele prometeu usar armas nucleares no início do conflito apenas para recuar. Uma das principais narrativas da Rússia, promovida por Moscou há décadas e repetida por muitos observadores internacionais, é que a Crimeia tem uma conexão histórica especial com a Rússia. É verdade que Sebastopol há muito é uma base naval russa e que sua costa sul abriga muitos palácios aristocráticos russos do século XIX. A maioria das pessoas da península fala russo. Como resultado, Putin concluiu que, ao retomar a Crimeia, corrigiu um erro histórico. Mas a história da Crimeia é muito mais rica e diversificada do que essa narrativa sugere. A península tornou-se parte da Rússia somente depois que o país a invadiu em 1783. Foi governado por vários impérios ao longo do último milênio. A Crimeia tem milhares de marcos únicos sem conexão com a Rússia e é o lar de muitos grupos étnicos. A versão russa do passado da península é escolhida a dedo, e sua justificativa para a ocupação repousa na suposição ridícula de que a posse do passado e a linguística dão a um Estado o direito à terra de um vizinho. O Reino Unido governou a Irlanda por séculos e sob o governo de Londres. O inglês se tornou a língua mais falada na ilha, mas isso não significa que o Reino Unido teria justificativa para aproveitá-lo. A Rússia nunca permitirá um verdadeiro referendo sobre o futuro da península e, portanto, é impossível saber exatamente como os próprios crimeanos se sentem hoje. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo Levada Center mostrou que a maioria dos residentes na península queria que a Crimeia fizesse parte da Rússia. Mas é difícil confiar em qualquer pesquisa feita em um Estado totalitário, e a Rússia criminalizou a oposição à anexação da Crimeia. A libertação ucraniana se mostraria particularmente popular entre centenas e milhares de tártaros da Crimeia, um grupo que foi especialmente perseguido por Moscou. Ao contrário dos russos, eles habitam a península desde o início da era medieval. Durante séculos, os tártaros até tiveram seu próprio estado na massa de terra. A península é sua única pátria, mas sob o domínio soviético e russo, eles foram violentamente perseguidos. Em 1944, por exemplo, foram deportados à força, tendo permissão para retornar apenas no final dos anos 80, quando a União Soviética estava prestes a entrar em colapso. Sob o governo de Putin, eles foram pressionados a sair novamente. A Ucrânia deve retomar a península por razões que vão além da justiça. A Rússia transformou a região em uma grande base militar, que usou para lançar sua ampla invasão. Esse uso da península é o motivo pelo qual a Rússia teve muito mais sucesso lutando no sul da Ucrânia do que no norte. A Rússia continua a usar a frota do Mar Negro estacionado na Crimeia e as bases aéreas da península para lançar ataques de drones e mísseis. Essa beligerância deixa claro que a Ucrânia não pode estar segura ou reconstruir sua economia até que a Crimeia esteja fora das mãos da Rússia. E, portanto, Kiev não vai parar de lutar até que recupere a província. O controle da península não é apenas um risco de segurança para os ucranianos. O controle de Moscou sobre a península põe em perigo o mundo inteiro. Da Crimeia, a Rússia projeta poder na Europa e no Oriente Médio, ameaçando a segurança de muitos outros estados. Como assim faz os Estados Unidos com outras nações, desde a Europa até o Oriente, impondo seu poder bélico, política e mercado consumidor. Ao ocupar a península, a Rússia ganhou autoridade tanto no Mar Negro quanto no Mar de Azov, o último dos quais as tropas russas agora cercam completamente. Controlar os dois corpos de água tem sido objetivo de Putin há anos.
Os dois mares são uma rota de navegação massiva para todos os tipos de produtos no continente euroasiano. Ao ocupar a Crimeia, a Rússia pode controlar o acesso a muitos dos portos e passagens marítimas, dando-lhe poder sobre vastos suprimentos de muitas commodities, incluindo carvão, minério de ferro, vários produtos industriais e grãos da Ucrânia. Sem a Crimeia, a Rússia não teria sido capaz de ameaçar a navegação nos mares Negro e Azov, já que a grande maioria dessas rotas marítimas fica fora da zona econômica exclusiva da Rússia. Moscou certamente não seria capaz de usar as águas territoriais e portos ucranianos para projetar poder, mas ao ocupar a península, a Rússia passou a dominar esses mares e seus portos. Em última análise, a parte mais desafiadora de uma campanha pela Crimeia pode não ser enganar ou a guerra armada contra Moscou. A região é o lar de muito mais apoiadores de Putin do que outras partes da Ucrânia, especialmente porque a população teve um influxo de residentes russos e experimentou anos de propaganda russa ininterrupta. Seria perigoso para Kiev presumir que os militares ucranianos serão bem-vindos lá como foram em Kherson. A Ucrânia precisará pesquisar substancialmente quais políticas deve adotar, inclusive com relação a finanças, bancos e aplicação da lei. Os Estados Unidos e a Europa devem entender que eles também se beneficiarão de uma vitória total da Ucrânia. Poderia marcar o fim permanente da agressão russa. Isso pode entregar uma nova ordem mundial liberal a favor dos americanos. Como resultado, Kiev e seus aliados devem seguir em frente, lutando até que Moscou entregue a Crimeia por meio de negociações ou até que a Ucrânia tenha arrancado à força a península do controle de Moscou. Fazer isso é a única maneira de infligir o tipo de grande derrota que a Rússia deve experimentar se quiser abandonar suas ambições imperiais e começar a cumprir as normas e leis internacionais. Já pensou em ajudar o canal diretamente? Peço a sua contribuição então com qualquer valor na nossa chave Pix, canal araamiritarov@gmail.com.